Bom dia, queridos irmãos. Vamos juntos para mais um Devocional em Família? Aliás, o assunto que a gente vai tratar hoje é justamente esse: juntos, em Deus, por Deus e para Deus. Eu queria ler com você então os 4 últimos versos do capítulo 2 de Efésios. Vamos juntos? Os versos 19 a 22? Diz assim o texto da palavra de Deus: Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Muito bem, o texto de Efésios capítulo 2, ele é uma explicação a respeito da salvação. Paulo está trazendo esse ensinamento para os efésios, que são novos na fé, receberam a Jesus Cristo como seu Salvador, por meio da fé nele, e Paulo agora então está ensinando, explicando um pouco dos desdobramentos dessa salvação, o que ela é de fato e quais são as implicações, o que esses irmãos em Cristo agora são para Deus, por estarem unidos com Cristo. Então Paulo começa dizendo a respeito dessa salvação que ela é uma obra de Deus, ela é uma obra de graça de Deus para nós. É Deus quem está indo em busca do homem perdido e pecador, é Deus quem entrega o seu Filho amado por amor de nós, para morrer a morte que nós deveríamos morrer, pagar o preço do nosso pecado. Então Paulo está dizendo que essa obra de Deus, ela é gratuita e que nós nos apoderamos dela, nos apropriamos dela por meio da fé no Senhor. Então, Paulo vai dizer, inclusive, que agora que eles receberam essa salvação em Cristo Jesus, eles são capazes de realizar obras das quais Deus preparou de antemão que eles pudessem estar andando, fazendo essas obras. Então, no versículo 19, Paulo vai trazer aqui uma conclusão a respeito dos desdobramentos dessa salvação. Então ele começa no versículo 19, dizendo então sobre duas coisas que esses irmãos já são por estarem unidos com Cristo. Eles já são em Deus. A primeira coisa que ele fala é: olha, vocês agora já não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas vocês são concidadãos e são membros da família de Deus, concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Qual é a ideia que Paulo está querendo trazer aqui para eles? Olha, vocês agora não precisam mais estar no meio dos judeus, fazerem as coisas dos judeus para serem povo de Deus. Vocês não precisam peregrinar para estar junto daquele povo, para que de fato vocês sejam aceitos por Deus ou para que vocês possam adorar a Deus. Vocês aí mesmo, em Éfeso, juntos, podem adorar a Deus. Por quê? Porque vocês aí são povo de Deus. Vocês agora são concidadãos dos santos. Vocês agora são membros da família de Deus. Portanto, vocês já têm juntos uma identidade que Deus lhes deu por estarem unidos com Cristo Jesus. Vocês agora, que são nova criação em Deus, é o que ele fala no versículo 15 para esses irmãos, que o objetivo de Deus era esse, era formar um novo homem, e ele vai dizer agora que vocês são essa nova criação de Deus, vocês receberam essa nova identidade de cidadãos e de membros, de filhos de Deus, né? No versículo 18 ele vai dizer que por meio de Jesus nós temos acesso ao Pai por um só Espírito, e que esses irmãos então juntos ali, eles são o povo de Deus, eles são membros dessa família, eles não precisam mais peregrinar, eles não precisam estar indo para algum outro ajuntamento para serem aceitos por Deus. Eles já são aceitos por Deus por estarem unidos com Cristo. Juntos ali, eles formam esse povo. E Paulo vai continuar trazendo uma
ideia que é comum, recorrente nas suas cartas, falando a respeito daquilo que Deus está fazendo em nós, aquilo que Deus está produzindo, né? Ele tem a ideia da construção, do edifício. E ele está dizendo que esses irmãos efésios, eles estão sendo construídos, eles estão sendo edificados, esses irmãos locais ali. Ele está dizendo, vocês também estão sendo edificados juntos. Então o que Paulo está dizendo, isso no versículo 22, é que eles estão sendo edificados, eles estão sendo construídos por Deus. Deus está formando, trazendo novos elementos ali e está, na verdade, com um objetivo de construção. Essa é uma construção objetiva de Deus. Deus não está só levantando parede. Deus tem um objetivo com essas edificações das quais ele está promovendo ao longo da história. Não só em Éfeso, mas também em Corinto, em várias outras localidades naquele tempo de Paulo e ao longo da história. O que a ideia de Paulo aqui é que Deus está neles, nesses irmãos efésios, juntos, fazendo o quê? Fazendo uma construção, um edifício. E que obra, que edifício é esse? Essa construção objetiva de Deus, ela tem qual propósito? Qual é a finalidade? O que Deus está fazendo no final das contas? O texto da palavra de Deus está dizendo. O objetivo de Deus é construir o quê? Um santuário santo no Senhor. Ou, como diz em outra versão, um santuário dedicado exclusivamente para o Senhor. Para quê? Para se tornarem morada de Deus por meio do seu Espírito. Então, Deus tem um objetivo nessa construção. Deus está construindo por meio da obra do seu Filho, trazendo cada vez mais por meio da fé elementos a essa construção para que essa construção ou essas construções formem no final o santuário completo de Deus, se tornem a morada do Senhor, para que Deus habite no meio do seu povo de forma plena. É isso que Deus está fazendo, é isso que Deus está construindo, e Paulo está vendo isso acontecer ali, juntos naqueles irmãos em Éfeso. Então, a ideia de Paulo aqui, é muito interessante a gente observar isso, que na nossa visão ocidental, a gente sempre traz a aplicação de uma forma muito pessoal, individual, como se o objetivo de Deus era fazer morada em mim especificamente, ou edificar a minha vida. Mas não é isso que Paulo está trazendo aqui a ideia. Ele está dizendo que juntos o Senhor está edificando neles juntos. Versículo 22. Nele, vocês, efésios, estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, a ideia é que o Senhor está construindo por meio deles uma morada. Então, a ideia coletiva de habitação de Deus é o que Paulo está trazendo aqui, assim como ele já começa no versículo 19 trazendo uma ideia coletiva de identidade que esses irmãos têm no Senhor, de serem concidadãos e de serem membros da família de Deus. Bem, olhando então para esse ensinamento de Paulo aos Efésios, algumas aplicações e reflexões a gente pode fazer e que trazem para nós sentido na nossa vida de igreja local hoje. Essas igrejas que foram contemporâneas à vida de Paulo sofreram várias circunstâncias e vários desafios eles enfrentaram para que de fato estivessem juntos, sendo essa obra, essa edificação do Senhor. Mas nenhuma dessas circunstâncias foi maior ou foi capaz de impedir essa obra de Deus por meio da ação do seu Espírito. Aliás, não só olhando para a igreja primitiva, mas olhando para a história da igreja ao longo desse tempo que nós hoje vivemos, nós vemos que várias foram as situações e as circunstâncias que tentaram impedir que a igreja estivesse reunida, que a igreja local ela estivesse congregada para se tornar esse objetivo de Deus, essa construção de Deus. Mas nada impediu a obra gloriosa de Deus por meio do seu Espírito que habita no meio da igreja. Hoje, nós passamos por uma situação também singular, uma pandemia. Seguramente não é tão severa quanto muitas outras circunstâncias que a igreja já passou no passado, mas passamos hoje por essa situação que também tem tentado impedir a igreja local de estar
reunida e congregada. Mas, meus irmãos, olhando para as Escrituras, olhando para a história da igreja, sabemos que o Espírito de Deus continua operando na igreja para que ela esteja junta para ser aquilo que é o propósito de Deus, para que ela seja essa edificação, essa morada de Deus, esse local de culto, esse santuário ao Senhor, que proclame ao nosso Deus glorioso e bendito, que manifeste a presença de Deus, que exalte a pessoa de Deus, que adore a Deus. Para isso um santuário é construído. E nesse tempo de situação difícil, nada melhor do que um santuário na terra, onde Deus possa ser encontrado, onde Deus possa ser achado, onde Deus é cultuado, onde Deus é glorificado e proclamado. Por isso, o Espírito Santo de Deus tem movido os nossos corações a que voltemos a nos congregar. Muito bem, é importante a gente salientar também que no futuro, olhando para o futuro, não agora mais para o passado, a gente sabe pelas mesmas Escrituras que o fim está próximo. E à medida que o fim se aproxima, muitas outras circunstâncias difíceis enfrentaremos. Se não nossa geração, possivelmente a geração dos nossos filhos ou a geração dos nossos netos. E que essas situações, muito mais difíceis do que essa que nós estamos vivendo hoje, elas também tentarão impedir que a igreja do Senhor se reúna, esteja junta em adoração, em proclamação do Senhor. Mas, olhando para a história, olhando para as Escrituras, do que aconteceu e do que acontecerá, conforme ela diz, nada impedirá a ação do Espírito Santo em nos congregar, em nos trazer juntos aqueles que são do Senhor, por meio da fé no Senhor, a estarem sendo essa edificação, esse santuário, a morada de Deus, aonde Deus se manifesta, Deus é proclamado, Deus é adorado, Deus então é cultuado. Eu então termino nosso devocional desafiando você. Vamos juntos em Deus, por Deus e para Deus. Deus abençoe a sua vida.